Você não serve pra nada, mãe. Ninguém nessa casa precisaria de você se você sumisse amanhã. Foi minha filha que disse isso, na minha frente. Na frente do marido dela, que ficou olhando pro prato como se o feijão com cara de besta. Eu estava de avental, com as mãos ainda úmidas da pia, depois de um dia inteiro trabalhando naquela casa, dando tudo de bom pros dois. Mas minha filha não sabia de uma coisa que eu já tinha começado a construir bem antes daquele jantar. E tudo ia mudar. Só que do meu jeito. No meu tempo. Meu nome é Ivete Nascimento Cardoso, tenho 68 anos, e essa é a história de como aprendi que silêncio, quando usado certo, é a arma mais poderosa que existe. Aquela noite era uma quarta-feira de agosto de 2015. Eu tinha chegado em São Paulo 5 meses antes, com 2 malas e a ilusão de que ia ser bom. Tinha passado o dia fazendo o que fazia todo dia desde que cheguei. Acordei às 6, fiz café, preparei o lanche da Letícia, levei ela na escola a pé no calor de agosto paulistano que engana, porque parece frio, mas o sol pesa. Busquei ela no fim da tarde, fiz almoço que virou jantar requentado, dei banho, coloquei para dormir. 7 anos de magistério em Fortaleza não tinham me preparado para esse tipo de cansaço. Não era cansaço de trabalho, era cansaço de invisibilidade. Quando o Fábio chegou e reclamou do feijão, sem sal, disse ele, num tom de quem está fazendo um relatório técnico, eu já estava lavando a frigideira. Não respondi. Ia temperar melhor da próxima vez, simples assim. Mas a Simone aproveitou o gancho. E então lembrei da manhã daquele mesmo dia. Letícia, com 7 anos, me puxando pela mão na calçada quente, perguntando se a vovó ia ficar para sempre. E eu dizendo que sim, que ia ficar, que estava tudo bem. A lembrança sumiu rápido. Voltei ao agora. A voz da Simone ainda estava na cozinha, no ar, pesada. Fui até a pia. Abri a torneira. E enquanto lavava a louça que ninguém mais ia lavar, tomei uma decisão que não disse para ninguém. Nem para Simone, nem para o Fábio, nem para Letícia dormindo no quarto. Guardei dentro de mim, do jeito que professora de matemática guarda fórmula. Silenciosa, precisa, definitiva. No bolso do avental tinha uma caderneta azul antiga, de capa dura, que meu pai me deu quando eu tinha 12 anos. Eu a usava como capa para guardar os extratos da minha aposentadoria. Sequei as mãos. Toquei ela por 1 segundo. E pensei, vai começar hoje. Eu precisava entender como tinha chegado até ali. Não aquela noite. Aquela noite eu entendia. Precisava entender o antes. O caminho que me trouxe para uma cozinha em São Paulo, lavando louça depois de levar facada verbal da própria filha. O Geraldo morreu em janeiro de 2014, numa manhã de sábado, sentado na poltrona da sala com o jornal no colo. Diabetes que foi comendo por dentro durante anos, enquanto ele fingia que estava tudo controlado. Eu sabia que não estava. Mas o Geraldo era desse jeito. Não gostava de preocupar ninguém, especialmente eu. Resultado: quando fui olhar as gavetas depois do velório, encontrei um carnê de consórcio com 8 parcelas atrasadas, um empréstimo no banco no nome dele que eu não sabia que existia, e uma carta de cobrança que tinha chegado 3 semanas antes e ele tinha escondido embaixo de uma pasta de documentos. A casa era nossa, quitada desde 2002. Vendi para cobrir tudo. Sobrou pouco mais de R$40 mil e uma aposentadoria de R$2.300 por mês. 28 anos de matemática no Colégio Municipal do Messejana, transformados em R$2.300. Não era miséria. Mas também não era o suficiente para recomeçar sozinha com 67 anos numa cidade que eu conhecia de cor e que de repente parecia estranha sem o Geraldo dentro dela. Quando a Simone ligou em fevereiro de 2015 dizendo que eu devia ir morar com ela, eu senti alívio. Puro e simples. Minha filha me chamando. Tinha espaço, tinha a Letícia que eu mal conhecia, tinha família. Pensei, é um recomeço. Cheguei em março com 2 malas e a caderneta azul na bolsa. Nos primeiros dias, a Simone mostrou o apartamento com orgulho. 3 quartos, sala ampla, cozinha americana, varanda com churrasqueira que nunca usavam. Tatuapé, São Paulo,
tudo muito bem localizado, muito bem financiado, parcelas que duravam mais 10 anos. Ela me mostrou meu quarto, o menor dos 3, que ficava nos fundos, com janela para o poço de ventilação, e disse que eu ia adorar São Paulo, que tinha de tudo, que ia ser ótimo. Mãe, você vai ajudar com a Letícia, né? Ela disse naquele tom de quem está confirmando algo já decidido, não perguntando. Claro, eu disse, porque era claro. Era minha neta. O que não estava claro era que ajudar com a Letícia significava acordar antes de todo mundo, preparar café, fazer lanche, levar na escola, buscar na escola, fazer almoço, fazer jantar, dar banho, colocar para dormir, dobrar roupa, limpar banheiro, passar pano no chão, e tudo isso todo dia, sem folga, sem agradecimento, sem nenhum obrigada mãe ao fim do dia. A Simone saía às 7h30 da manhã e voltava às 7 da noite. O Fábio saía antes e voltava depois. E eu ficava. Em abril, num sábado que a Simone estava em casa, eu disse que queria ir à missa. Tinha visto uma paróquia a 2 quadras, missa das 10. Ela olhou para mim com aquela expressão. Mãe, a Letícia está aqui. Você também está. Eu tenho coisas para fazer. Simone, é uma hora de missa. Mãe, você veio aqui para ajudar, não para passeio. Fiquei olhando para ela por um segundo. Aquela era minha filha, a menina que eu criei sozinha em Fortaleza, enquanto o Geraldo trabalhava fora nos primeiros anos, que eu levei no colo na febre, que chorou no meu ombro no dia que reprovou em matemática no 6º ano, ironia das ironias. E ela estava me dizendo que missa era passeio. Não fui à missa, fiquei com a Letícia. Mas por dentro, algo começou a endurecer. Em maio, as coisas ficaram mais explícitas. A Simone passou a deixar bilhetes na geladeira, lista de tarefas para o dia, horários das refeições da Letícia, instruções sobre o que podia e o que não podia dar para a menina comer. Eu lia aqueles bilhetes de manhã cedo, com o café na mão, e pensava: eu ensinei matemática para 400 alunos ao longo de 28 anos. Eu sei fazer uma lista de tarefas, mas não falava nada. Dobrava o bilhete, guardava no bolso e fazia. Numa tarde de junho, o Fábio chegou mais cedo. Problema no canteiro de obras, tinha dispensado a equipe. Chegou em casa às 3 da tarde e foi direto para a frente da televisão. Eu estava na cozinha com a Letícia fazendo tarefa de escola. O Fábio ficou 2 horas na sala sem levantar uma vez. Não foi buscar água, não perguntou se precisava de alguma coisa, não interagiu com a filha. Quando o jantar ficou pronto e chamei, ele veio, comeu, agradeceu para o ar, não para mim especificamente, para ninguém em particular, e voltou para a televisão. Naquela noite, já no meu quarto, peguei o caderno que eu tinha comprado na papelaria da esquina, sem que ninguém me pedisse, e escrevi no alto da primeira página: Conta poupança separada. Não sabia ainda como, mas sabia que precisava. Em julho descobri o grupo de idosos. Foi por acidente. Vi o cartaz no mural do mercado, quinta-feira das 10 ao meio-dia, centro comunitário na rua Catiguá. Fui na primeira quinta-feira disponível, dizendo que ia resolver uma coisa no banco. Entrei naquele salão com mesas redondas e cadeiras de plástico e xícaras de chá e senti, pela primeira vez desde que tinha chegado em São Paulo, que respirava. Foi ali que conheci a Aparecida. Ela tinha 68 anos na época, a mesma idade que eu tenho hoje, e 22 anos de caixa econômica nas costas antes de se aposentar. Cabelos brancos cortados curto, óculos de aros finos, aquela voz pausada de quem não desperdiça palavra. Sentou do meu lado na segunda quinta-feira e perguntou de onde eu era. Quando eu disse Fortaleza, ela sorriu. Longe de casa, ela disse. Longe de tudo, eu disse. A partir dali, a gente se sentava sempre juntas. Aparecida tinha uma cabeça financeira que eu admirava. Sabia de aplicação, de rendimento, de como fazer dinheiro trabalhar enquanto você dorme. Numa quinta-feira de setembro, ela perguntou o que eu fazia com minha aposentadoria. Contribuo com as compras da casa, eu disse. O resto fica na conta.
Ela fez uma expressão. Quanto fica na conta? Uns R$ 1.000 por mês, talvez. Você está deixando o dinheiro morrer, ela disse, simples. Poupança rende menos que a inflação. Você precisa de uma aplicação separada, no seu nome, que ninguém saiba que existe. Olhei para ela. Por que separada? Ela me olhou de volta com aquela calma de quem já viu muita coisa. Porque você vai precisar dele um dia, e nesse dia vai querer que seja só seu. Naquele mês abri uma conta separada num banco diferente. Fui sozinha, numa quinta-feira de manhã, depois do grupo. Depositei R$ 300. Não era nada, mas era o começo. Em agosto veio o jantar do feijão, e a frase. E o Fábio olhando para o prato. Depois daquela noite, alguma coisa mudou em mim de forma permanente. Não fiquei com raiva. Raiva é quente, passa. Fiquei com determinação, que é fria e fica. Continuei fazendo tudo igual. Café, escola, almoço, jantar, louça, roupa. Mas por dentro tinha uma parte minha que estava trabalhando em outra direção, quieta, constante, como juros compostos. Todo mês, sem falta, separava o que podia. Às vezes R$ 300, às vezes 500 quando o mês fechava bem. Uma vez, em dezembro de 2015, consegui guardar 700. A Simone tinha me dado dinheiro para fazer compras de Natal e eu tinha pesquisado o preço em 3 mercados diferentes, do jeito que sempre fiz, e sobrou. Guardei a diferença. Nos anos seguintes, a rotina se consolidou com uma precisão que só eu enxergava. Por fora, avó prestativa, invisível, sempre disponível. Por dentro, professora de matemática fazendo conta. Em 2016, a Letícia começou a me olhar diferente. Tinha 8 anos, e aqueles olhos que pegam tudo, o tipo de criança que processa mais do que mostra. Uma tarde que eu estava dobrando roupa no meu quarto, ela entrou sem bater, se sentou na cama do meu lado e ficou me observando por um tempo sem falar nada. Vovó, ela disse por fim, você gosta de morar aqui? Olhei para ela, 8 anos, cabelo preso de qualquer jeito, uniforme ainda sujo da escola. Gosto de morar perto de você, eu disse. Que era verdade. Ela pensou nisso por um segundo. Mas você gosta daqui? Por que você pergunta? Ela deu de ombros. Porque você fica com uma cara às vezes. Que cara? De quem está em outro lugar. Fiquei olhando para minha neta de 8 anos que tinha acabado de me descrever melhor do que eu teria conseguido. Sorri. Você é muito esperta, eu disse. Ela sorriu de volta e foi embora. Mas a partir dali começou a aparecer no meu quarto com mais frequência, sempre com algum pretexto. Tarefa que não entendia, livro que queria mostrar, perguntas sobre Fortaleza, sobre o mar, sobre o avô que ela mal tinha conhecido. Eu respondia tudo. E fui percebendo que a Letícia estava construindo comigo um vínculo que a mãe não sabia que existia. Em 2017, a Aparecida me ensinou a usar o aplicativo do banco. 70 anos, aprendeu tudo no celular e me ensinou com paciência de professora. Que ironia! A partir daí, eu acompanhava o saldo toda semana, fazia pequenas transferências, via o dinheiro crescer com uma satisfação silenciosa que não tinha palavra para descrever direito. Mas não era só satisfação, era segurança. Era a sensação de ter um chão que ninguém podia tirar debaixo dos meus pés porque ninguém sabia que existia. Em 2018, o Fábio perdeu um contrato grande no trabalho e ficou 2 meses em casa. 2 meses do Fábio na sala o dia inteiro, almoçando, assistindo televisão, usando o banheiro que eu tinha limpado de manhã. Não me incomodava. O Fábio era inofensivo, só invisível. O que me incomodava era a Simone chegando do trabalho estressada e descarregando em cima de mim. Que a casa estava bagunçada, que o almoço tinha sido ruim, que eu deveria ter feito diferente, melhor, mais. Numa tarde de outubro daquele ano, a Simone chegou, viu a louça do café da tarde na pia e falou, sem nem tirar o sapato. Mãe, isso aqui não é hotel. Você podia ter lavado antes. Eu estava regando a samambaia que tinha comprado com meu dinheiro para colocar na janela do meu quarto.
A única planta da casa. A única coisa que era minha, e viva e verde naquele apartamento. Eu ia lavar agora, eu disse. Agora já era. Eu cheguei. Coloquei o regador devagar. Fui até a pia. Lavei a louça. E enquanto lavava, calculei mentalmente. Eu tinha, naquele momento, R$ 42.000 guardados. Em 3 anos, com a ajuda dos juros e da disciplina da Aparecida, tinha transformado nada em 42.000. Aquilo me aqueceu por dentro de um jeito que nenhuma palavra da Simone conseguia esfriar. Sorri para Pia. Ela não viu. Em 2020 veio a segunda humilhação grande. A Simone tinha chegado do mercado e aberto a nota fiscal com aquela cara de quem está fazendo auditoria, e alguma coisa tinha saído mais caro do que ela esperava. Virou para mim na frente do Fábio e da Letícia, que tinha 12 anos e estava fazendo lição na mesa da cozinha. Mãe, você comprou azeite importado? Eu disse para comprar o comum. O comum estava em falta. Você podia ter ido em outro mercado. Simone, é azeite. É dinheiro, mãe. Dinheiro que você não ganha, que eu ganho, que eu gasto, sustentando você há 5 anos sem receber um pingo de gratidão. Você é uma parasita, sabe disso? Uma parasita que vive de favor e ainda compra azeite importado com o meu cartão. Silêncio total na cozinha. O Fábio olhou para o teto. A Letícia fechou o caderno devagar, sem fazer barulho, e saiu da cozinha sem dizer nada. Eu fiquei olhando para Simone por um longo segundo. Vou tomar mais cuidado na próxima compra, eu disse. E fui para o meu quarto. Sentei na beira da cama. Abri o aplicativo do banco. Olhei para o saldo. R$ 87.000. Fechei o aplicativo. Peguei a caderneta azul. Segurei ela nas 2 mãos no escuro do quarto que dava para o poço de ventilação. E pensei no meu pai que me deu aquela caderneta quando eu tinha 12 anos, que dizia que dinheiro guardado é liberdade guardada, que eu aprendi matemática porque ele insistiu que menina precisava saber de número tanto quanto menino. Você estava certo, pai, eu pensei. Você estava absolutamente certo. Naquela noite, a Letícia bateu na porta do meu quarto antes de dormir. Entrou, sentou na cama, ficou quieta por um momento. Vó, ela disse baixinho, você não precisava de ter engolido aquilo. Eu sei, eu disse. Então por que engoliu? Olhei para minha neta de 12 anos com aqueles olhos que pegavam tudo. Porque ainda não era a hora, eu disse. Ela ficou me olhando por um segundo, tentando entender. Depois assentiu, do jeito de quem não entendeu completamente, mas confia mesmo assim. Me deu um abraço rápido e foi dormir. Aquele abraço durou comigo muito mais do que ela sabia. Os anos seguintes foram feitos de 2021 e 2022 inteiros, cada um igual ao anterior na superfície e completamente diferente por dentro. Por fora, café, escola, almoço, jantar, louça, roupa, silêncio. Por dentro, juros, aplicações, Aparecida nas quintas-feiras, saldo crescendo com aquela constância que só matemática tem. Em 2021, a Letícia entrou na adolescência e a casa ficou mais tensa, não por causa dela, mas porque a Simone não sabia lidar com a filha virando mulher e descarregava em todo mundo. O Fábio encolhia mais, eu ficava no meu canto. E a Letícia, quando a mãe estava nervosa, vinha me buscar no quarto. Não com palavras, só aparecia na porta com o caderno na mão ou o celular. Sentava no meu lado e ficava quieta. Era o jeito dela de dizer que precisava de sossego. Eu entendia. Naquele ano, a Simone tentou algo novo. Numa noite de julho, depois do jantar, chamou uma reunião familiar. Ela, o Fábio e eu, na sala. Tom sério. Postura de gerente de empresa. Mãe, eu e o Fábio conversamos e achamos que faz sentido você contribuir mais formalmente com as despesas da casa. Olhei para ela. Mais formalmente como? Uns R$ 1.000 por mês, para ajudar com o condomínio e a parcela do apartamento. Eu já contribuo com as compras do mês. As compras não cobrem tudo. Simone, minha aposentadoria é R$ 2.300. E você não tem despesa nenhuma aqui, mãe. Moradia grátis, comida,
conta de luz, tudo grátis. R$ 1.000 é justo. Fiquei olhando para ela. O Fábio estava olhando para o canto da sala com aquele talento especial dele de não existir quando era necessário. Tudo bem, eu disse. R$ 1.000. A Simone ficou levemente surpresa com a facilidade. Assentiu, satisfeita, e deu o assunto por encerrado. O que ela não sabia era que eu tinha naquele momento R$ 123.000 guardados. R$ 1.000 por mês não mudava nada no que eu estava construindo. Só desacelerava levemente. E eu tinha tempo. Em 2022, a Aparecida me apresentou a um sobrinho dela que trabalhava numa imobiliária em Fortaleza. Não presencialmente. Pelo telefone, numa quinta-feira depois do grupo, sentadas num banco de praça perto do centro comunitário. Ela me passou o número. Disse que ele era de confiança, que conhecia bem o mercado do litoral cearense. Litoral? Eu perguntei. Você não quer voltar para o Ceará? Fiquei quieta. Não tinha pensado em termos concretos ainda. Tinha pensado em sair, em ter um lugar meu, mas não tinha colocado endereço no sonho. Aquirás, a Aparecida disse, como quem está resolvendo um problema de lógica. 30 minutos de Fortaleza. Mar. Prédios novos. Preço ainda acessível. Ela me olhou. Quanto você tem? Eu sabia o número de cor. 142.000, eu disse. Ela assentiu devagar. Em mais um ano você tem o suficiente para comprar à vista alguma coisa boa. Sem financiamento, sem parcela, sem depender de ninguém. Olhei para o céu de São Paulo naquele dia, aquele céu cinza carregado que a cidade tem mesmo quando não vai chover, e imaginei janela com vista para o mar. Mais um ano, eu disse. E então lembrei de uma tarde muito antiga, quando eu tinha uns 30 anos e o Geraldo tinha levado a gente para Aquirás, num fim de semana de verão. A Simone era criança, a gente ficou num pousadinha simples, e numa manhã o Geraldo acordou antes de todo mundo e foi para a beira do mar sozinho. Quando voltei para buscar ele para tomar café, estava sentado na areia, olhando para o horizonte com aquela expressão que ele tinha às vezes, de homem satisfeito com o que via. Ivete, um dia a gente tem que ter um lugar com essa vista, ele tinha dito. Não aconteceu. A vida foi do jeito que foi. Voltei ao presente. A Aparecida estava me olhando. Você foi longe, ela disse. Fui ao Aquirás, eu disse. Ela sorriu. Em outubro de 2022, fui a Fortaleza. Disse para Simone que era consulta médica de retorno, que ia e voltava em 3 dias. Ela não fez pergunta. O sobrinho da Aparecida me buscou no aeroporto e me levou diretamente a Aquirás. Visitamos 3 apartamentos. O segundo era o certo. Segundo andar, 2 quartos, varanda voltada para o mar, prédio novo com portaria. R$ 178.000 à vista. Eu tinha 163.000. Faltavam 15.000. Posso esperar 6 meses? Eu perguntei. Posso segurar por 4, ele disse. Fecha em 4. Voltei para São Paulo com o coração numa velocidade que eu não sentia havia anos. Não disse nada. Fiz o jantar. Lavei a louça. E fiquei fazendo conta na cabeça até dormir. Em fevereiro de 2023, assinei o contrato. Sozinha, num cartório de Fortaleza, numa manhã de terça-feira, enquanto a Simone estava numa reunião de trabalho e a Letícia na escola e o Fábio num canteiro de obras. Assinei com a caneta que meu pai me deu quando entrei na faculdade, aquela esferográfica preta que eu guardava num estojo junto com a caderneta azul. R$ 178.000 à vista, imóvel em nome de Ivete Nascimento Cardoso, apartamento 204, Aquirás, Ceará. O tabelião carimbou o documento. Me entregou a cópia. Eu dobrei com cuidado, coloquei dentro da caderneta azul e guardei na bolsa. Saí do cartório e fui até a praia, que ficava a 3 quadras. Tirei o sapato, coloquei o pé na areia. O mar estava azul daquele azul que São Paulo não tem em lugar nenhum. Fiquei ali por um tempo que não sei dizer quanto foi. Geraldo, eu pensei. Aqui está a vista. O celular tocou. Era a Simone. Mãe,
Lembra de buscar a Letícia hoje? Eu tenho reunião. Eu coloquei o sapato de volta. Fui buscar a Letícia, mas por dentro já estava em Aquirás. Se você chegou até aqui comigo, você sabe o que é carregar um plano em silêncio enquanto o mundo te trata como se você não existisse. Deixa um like para essa história chegar em quem precisa ouvir. Se inscreve para nunca esquecer que paciência também é força. E clica em Ripar. É um toque só e faz toda a diferença para esse canal crescer. Me conta, você já guardou alguma coisa em silêncio esperando a hora certa? Escreve aqui embaixo. Por que o que vem agora? A Simone ainda não sabe de nada e está prestes a descobrir tudo. 2023 passou com aquela mistura estranha de urgência e paciência que eu tinha aprendido a habitar. O apartamento estava lá, em Aquirás, esperando, vazio, com cheiro de construção nova, meu. Comecei a mobiliar aos poucos, comprando pela internet, mandando entregar diretamente lá, coordenando tudo pelo celular nas tardes de quinta-feira depois do grupo, sentada num banco de praça com a Aparecida do lado, conferindo cada pedido. Sofá, eu dizia. Cor? Verde. O Geraldo gostava de verde. Mesa de jantar. Para 2. Não preciso de mais. Cada compra era uma decisão tomada por mim, sobre algo meu, sem pedir permissão para ninguém. Era um prazer que parecia desproporcional até eu entender que tinha ficado 8 anos sem isso. Em março de 2024 veio a última humilhação. A que empurrou tudo. Foi por causa de um tempero. Eu tinha ido ao mercado e esquecido de comprar coentro. A Simone tinha pedido coentro específico, daquele em conserva, e eu tinha comprado o fresco por engano, coisa mínima. Mas a Simone chegou do trabalho, abriu a geladeira, viu o coentro errado e virou. Não era sobre coentro. Nunca é sobre o que parece. Ela foi na sala, onde o Fábio estava, e começou. A voz alta, aquele tom de inventário de queixas que ela tinha desenvolvido ao longo dos anos. Que eu nunca fazia nada certo, que ela tinha que repetir tudo 2 vezes, que qualquer pessoa na minha situação teria mais cuidado, mais consideração, mais gratidão. E então, não sei se foi o cansaço do trabalho ou se foi algo que acumulou demais naquele dia, ela virou para mim com aquela expressão e disse: "Você nunca foi boa mãe, sabe disso? Você sempre foi egoísta, sempre se preocupou mais com sua vidinha do que comigo. O legado que você me deixou foi uma filha que teve que se virar sozinha desde sempre." O Fábio ficou estático no sofá. A Letícia, que tinha entrado na sala sem que a mãe percebesse, parou na porta com a mochila ainda nas costas. Eu estava de pé no meio da sala, com a sacola do mercado ainda na mão. Olhei para Simone, olhei para o Fábio, que estava olhando para o nada. Olhei para Letícia na porta, com aqueles olhos cheios d'água que tentavam não transbordar. "Tudo bem", eu disse. Coloquei a sacola na bancada. Fui para o meu quarto, sentei na cama. Abri o aplicativo do banco. Saldo: R$ 12.300, o que restava depois de tudo que tinha investido no apartamento e na mobília. Suficiente para cobrir a mudança, os primeiros meses, a reserva. Fechei o aplicativo. Peguei a caderneta azul. Passei o dedo na capa de plástico gasto, naquele azul desbotado de décadas. Pensei no meu pai. Pensei no Geraldo. Pensei nos 28 anos de matemática no Messejana, nos 400 alunos, nas manhãs de sol em Fortaleza que eu tinha trocado por poço de ventilação em São Paulo. E pensei, chega. 1 hora depois, quando a casa estava quieta, ouvi uma batida leve na porta. Entra. A Letícia entrou. Sentou na beira da cama, do jeito que fazia desde os 8 anos. Ficou quieta por um momento, olhando para as próprias mãos. Vó, ela disse baixinho, vai embora daqui. Olhei para minha neta de 15 anos. Já sei, eu disse. Quando? Em breve. Ela assentiu. Ficou um pouco mais, em silêncio, encostada no meu ombro. Depois foi dormir. Na manhã seguinte, enquanto a Simone e o Fábio estavam no trabalho e a Letícia na escola, liguei para a empresa de mudança. Marquei para a segunda-feira seguinte.
Daqui a 10 dias, uma segunda-feira de abril, manhã cedo. Depois liguei para Aparecida. É hora, eu disse. Eu sabia que você ia ligar essa semana, ela disse. Rimos as duas. A primeira vez que eu ria de verdade em muito tempo. Nos dias seguintes, continuei fazendo tudo igual. Café, escola, jantar, louça. Mas estava desapegada, do jeito que se fica quando já sabe que algo acabou e só está esperando o momento de formalizar. Fui separando minhas coisas aos poucos, devagar, sem que ninguém percebesse. A samambaia que estava na janela do meu quarto, coloquei num saco de papel para levar. Era minha, tinha comprado com meu dinheiro, ia comigo. Na quinta-feira fui ao grupo de idosos pela última vez. Não disse que era a última vez. Não queria cena, não queria lágrimas. Tomei o chá, conversei, abracei a Aparecida na saída como sempre fazia. Mas quando cheguei na calçada, ela me segurou pelo braço. Cuida de você, ela disse. Sempre cuidei, eu disse. Ela sorriu. Me soltou. Fui embora. Na segunda-feira de manhã, com a Simone no trabalho, o Fábio no canteiro e a Letícia na escola, o caminhão de mudança chegou às 8. 2 rapazes eficientes, rápidos, sem pergunta. Em 2 horas minhas coisas estavam embaladas. Não eram muitas, nunca foram. 2 malas, uma caixa de livros, a samambaia no banco do passageiro do táxi que pedi para me levar ao aeroporto. Deixei um bilhete na geladeira, preso pelo ímã que a Letícia tinha me dado no Natal passado. Um ímã de girassol, amarelo. Simone, fui. Obrigada pela hospitalidade. Mãe. O táxi dobrou a esquina. Eu não olhei para trás. A Kiraz em abril cheira a sal e manga. Não sei explicar melhor do que isso. É um cheiro que entra pela janela de manhã e faz o corpo relaxar antes da cabeça entender por quê. Acordei no primeiro dia no meu apartamento com aquele cheiro, com o barulho do mar lá fora, com a luz entrando pela varanda, e fiquei deitada por um tempo que não contei, só sentindo. Minha cama, meu quarto, minha varanda, meu mar. Os primeiros meses foram de reaprender o básico, reaprender a comer no horário que eu queria, a assistir televisão até tarde sem me preocupar com ninguém, a fazer compras de um jeito que fazia sentido para mim, a caminhar na beira do mar de manhã cedo sem pedir permissão para nada. A fortaleza estava a meia hora, ia visitar conhecidas antigas. Fui ao Messejana ver o colégio onde tinha lecionado, que estava com uma fachada nova, mas o mesmo cheiro de sala de aula. A vizinha do 302, uma senhora de 72 anos, chamada Inácia, me chamou para tomar café na primeira semana e ficamos amigas na segunda. A Simone não ligou por 3 meses. Quando ligou, em julho, a voz estava num tom que eu não reconhecia imediatamente. Depois entendi que era o tom dela sem autoridade, sem o contexto que sempre tinha dado a ela a posição mais alta. Mãe, ela disse, onde você está? Em casa, eu disse. Em que casa? Você foi embora sem falar nada, sem explicar, sem... Eu deixei bilhete. Bilhete não é explicação. Era o suficiente. Silêncio do outro lado. Depois. A gente pode ir te visitar? Fiz uma pausa calculada. Podem vir em agosto, eu disse. Fim de semana do dia 15. Ela concordou rápido demais, o que me disse que tinha ficado mais abalada com minha saída do que deixava aparecer. Passei as semanas seguintes me preparando. Não com ansiedade, com precisão. Fiz uma lista mental do que queria que acontecesse. Não era vingança. Vingança é quente, já falei isso. Era equilíbrio. Era querer que eles sentissem, por 3 dias, uma fração do que eu tinha sentido por 10 anos. E depois, quando o terreno estivesse preparado, dizer tudo o que tinha guardado. O fim de semana do dia 15 de agosto, eles chegaram num sábado de manhã, os 3. Simone, Fábio, Letícia. Eu estava na varanda com café quando ouvi a campainha. Desci sem pressa. A Simone entrou no apartamento e ficou parada no meio da sala, olhando para tudo com aquela expressão de quem estava recalibrando expectativas. Tinha imaginado talvez algo menor, mais modesto, mais condizente com o que ela achava que eu tinha. O apartamento era simples, mas muito bom. 2 quartos, sala com sofá verde,
mesa posta, varanda com vista para o mar, plantas. Tudo escolhido por mim, tudo no lugar certo. Que lugar bonito, vó, a Letícia disse. E havia uma genuinidade na voz dela que aqueceu alguma coisa em mim. É seu tanto quanto é meu, enquanto você estiver aqui, eu disse. O Fábio ficou na entrada, segurando as malas com aquela expressão de sempre. Presente fisicamente, ausente em tudo mais. Pode deixar as malas no quarto de hóspedes, eu disse para ele. Primeiro corredor à direita. Ele foi. A Simone ficou na sala me olhando. Mãe, a gente precisa conversar sobre... Almoço está na hora de ser feito, eu disse. Tem frango, legume, arroz? Você sempre gostou de cozinhar, né? Ela piscou. Eu vim de férias, mãe. Eu sei. Sentei no sofá. E eu estou de férias há 4 meses. Abri o livro que estava na mesa. Cozinha fica à esquerda. Silêncio. A Letícia virou o rosto para disfarçar o sorriso. O Fábio voltou do corredor e parou na sala sem entender o clima. A Simone foi para a cozinha. Não disse nada. Foi, o que foi uma surpresa que eu recebi com calma. O almoço ficou bom. A Simone sabia cozinhar. Eu tinha ensinado quando ela era adolescente, antes de se convencer de que tinha coisas mais importantes para fazer. Comemos na varanda com vista para o mar, e por um momento ficou quase normal, quase família, quase paz. Depois do almoço, eu levei a Letícia para caminhar na beira do mar enquanto a Simone e o Fábio descansavam. A menina tirou o sapato antes mesmo de chegar na areia, igual à avó. Você planejou isso direitinho, né, vó? Ela disse, andando na beirada da água. Planejei o quê? Eles trabalhando, você descansando. Olhei para ela. 16 anos em agosto, a mesma altura que a Simone tinha quando terminou o ensino médio, os mesmos olhos que pegavam tudo. Você aprova? Eu perguntei. Ela pensou por um segundo sério. Acho que sim, ela disse. Ixi, acho que tem coisa que você vai falar para eles que eu preciso ouvir também. Pausa. E acho que eu também devo um pedido de desculpa, vó, por ter ficado quieta tanto tempo. Olhei para o mar por um momento. Você tinha 12 anos quando entendeu o que estava acontecendo, eu disse. Não era sua responsabilidade. Mas eu podia ter. Letícia. Coloquei a mão no ombro dela. Não era sua responsabilidade. Era da sua mãe. E ela vai ouvir isso no momento certo. No domingo de manhã, acordei cedo, fiz café e coloquei na mesa da sala uma lista, escrita à mão, na minha letra de professora, clara e organizada. 3 itens. Quando a Simone desceu, leu a lista com a cara de quem não acreditava no que estava vendo. Mãe, o que é isso? Tarefas do dia, eu disse, sem tirar os olhos do mar pela varanda. Você fica com a limpeza da sala e do banheiro. Fábio passa o aspirador nos quartos. Letícia está dispensada. Eu não vim aqui para... Você veio visitar sua mãe, eu disse. Sua mãe mora sozinha, tem 68 anos e aprecia uma ajuda com a limpeza quando tem visita. Virei para ela. Ou isso é demais para pedir? Ela ficou me olhando com aquela expressão que eu conhecia. A expressão de quem está tentando encontrar o argumento certo e não está achando. O Fábio pegou o aspirador sem dizer nada. Primeiro movimento autônomo que eu via dele em 10 anos. A Simone ficou parada por mais um momento. Então pegou o pano de chão e foi. No domingo à tarde, depois do almoço que o Fábio tinha feito, arroz grudado, feijão sem sal, e eu não disse nada. Sentamos todos na varanda. O mar estava calmo, aquele azul de fim de tarde que parece pintado. Inácia do 302 acenou da varanda dela. Eu acenei de volta. A Simone estava com os braços cruzados na cadeira, aquela postura dela de quem aguenta, mas não está gostando. Fábio olhava para o mar. Letícia olhava para mim. Respirei fundo. Coloquei a xícara de café na mesa. E comecei. Em agosto de 2015, eu disse. Você me disse que eu não servia para nada, que ninguém naquela casa precisaria de mim se eu sumisse amanhã. Lembra? A Simone não respondeu, mas o maxilar travou. Eu estava de avental, continuei, depois de ter acordado às 6,
feito café, levado sua filha na escola no calor, buscado no fim da tarde, feito almoço, feito jantar, dado banho nela, colocado para dormir. E você aproveitou o comentário do Fábio sobre o feijão para me dizer aquilo. Mãe, eu estava estressada naquele dia, Eu sei que estava, eu disse. E em 2020 você me chamou de parasita na frente da Letícia de 12 anos. E em 2024 me disse que nunca fui boa mãe. Silêncio total na varanda. Só o mar. Eu fiz tudo nesses 10 anos. Continuei. Levei e busquei sua filha na escola durante anos, no calor, no frio, no dia que eu estava com febre, e não disse nada porque não havia quem me substituísse. Cozinhei, limpei, dobrei, organizei. Fui tratada como empregada sem salário e como peso morto ao mesmo tempo, o que é um feito, porque são duas coisas contraditórias. Fiz uma pausa, e enquanto fazia tudo isso, eu guardava dinheiro. A Simone abriu a boca. Todo mês, eu disse, desde agosto de 2015. Com a ajuda de uma amiga que me ensinou o que você nunca se interessou em me ensinar, aprendi a investir, a fazer o dinheiro trabalhar, a transformar R$ 2.300 de aposentadoria em patrimônio real. Peguei a caderneta azul que estava no bolso do avental, sempre no bolso do avental, e coloquei na mesa da varanda. Essa caderneta foi do meu pai. Eu a usei para guardar cada extrato, cada mês, cada depósito. 10 anos de silêncio dentro dessa capa azul. O Fábio estava olhando para a caderneta com uma expressão que eu não conseguia ler. A Letícia tinha os olhos cheios d'água, mas não deixava cair. Esse apartamento, eu disse, foi comprado à vista. R$ 178 mil, no meu nome. Sem financiamento, sem parcela, sem pedir nada para ninguém. A Simone ficou branca. Como você. Guardando, eu disse. Do jeito que você nunca imaginou que eu seria capaz. Do jeito que vocês nunca imaginaram que eu seria capaz, porque pararam de me enxergar como pessoa há muito tempo e passaram a me enxergar como mobília que faz comida. Mãe, eu não. Deixa eu terminar. Ela fechou a boca. Eu não estou aqui para cobrar. Já fiz as pazes com o que foi, ou estou fazendo, que é um processo mais longo. Estou aqui para que vocês entendam uma coisa que precisam entender. Eu nunca fui o que vocês pensavam que eu era. Eu fui professora por 28 anos. Eu criei você sozinha nos primeiros anos, enquanto o Geraldo trabalhava fora. Eu vendi minha casa para pagar as dívidas do meu marido sem reclamar de ninguém. E passei 10 anos na sua casa sendo tratada como se não existisse, e nesse tempo eu construí isso. Abri os braços indicando o apartamento, o mar, a varanda. Não para me vingar, para me salvar. O Fábio olhou para o chão. A Simone tinha os olhos cheios d'água agora, aquela expressão de quem está processando coisas demais ao mesmo tempo. Você podia ter me pedido ajuda, ela disse por fim, a voz diferente, mais baixa, sem a armadura. Se você estava mal, se estava se sentindo assim, você podia ter. Eu tentei, Simone. No começo tentei. Você se lembra daquela tarde em abril de 2015 que eu disse que queria ir à missa e você disse que missa era passeio? Ela fechou os olhos. Você não me queria lá para ser sua mãe, eu disse. Me queria lá para ser sua empregada. E quando eu tentei ser mãe, você me cortou. Pausa. Então aprendi a ser invisível. E invisível eu construí tudo isso. A Letícia enxugou o olho com as costas da mão. Discreta, do jeito que ela era. Eu errei, a Simone disse. Baixinho, sem defesa. Eu sei que errei. Eu sei que você sabe, eu disse. E eu não vou te dizer que está tudo bem porque ainda não está. Vai demorar. Essas coisas demoram. Olhei para ela. Mas eu também não vou embora daqui. Essa é minha casa, meu lugar. E vocês são bem-vindos aqui quando vierem como família. Não como visita que precisa ser servida. O sol estava descendo sobre o mar, aquele laranja de fim de tarde que a Quirás guarda para as pessoas que merecem ver. O Fábio estava olhando para o horizonte com uma expressão que parecia, pela primeira vez em 10 anos, alguma coisa parecida com vergonha real.
A Letícia tinha se levantado e vindo sentar do meu lado, encostando o ombro no meu sem dizer nada. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, a Simone disse. Eu sei, eu disse. Passei 10 anos processando enquanto fazia o jantar de vocês. Você vai conseguir. Ela não respondeu, mas também não se defendeu. E isso, para mim, era um começo. No domingo à noite, eles foram embora. Fábio pegou as malas sem falar. A Simone ficou na porta por um momento, me olhando com aquela expressão nova, menor, mais real, sem a camada de gerente. Mãe, ela disse, eu vou ligar. Eu vou atender, eu disse. Ela foi. O táxi sumiu na rua. Eu fechei a porta. Fui até a varanda. Sentei na minha cadeira. A cadeira que eu tinha escolhido, comprada com meu dinheiro, virada para o mar. Peguei a caderneta azul da mesa. Abri na última página, zerada como eu sabia que estava, porque tudo que tinha dentro dela tinha virado esse apartamento, essa vista, esse silêncio bom. Fechei a caderneta, encostei ela no peito por um segundo. Pensei no meu pai que a tinha dado. Pensei no Geraldo que queria uma vista dessas. Pensei nos 400 alunos de matemática que agora eram adultos espalhados pelo Ceará, sem saber que a professora deles tinha aplicado a mais importante das lições na própria vida. Juros compostos, pensamentos e tempo. Com paciência suficiente, tudo cresce. Julho de 2025. Aquirás, na ressaca do inverno cearense, que não é bem inverno. O céu mais nublado que o normal, o mar mais agitado, o vento com uma frieza educada que não machuca, mas lembra que existe. Eu estava na varanda com o café da manhã quando ouvi a campainha. Olhei para o relógio. 7h40. Desci. Era a Letícia. Mochila nas costas, bolsa pequena na mão, cabelo solto do jeito que a mãe não deixava, aquele sorriso de quem viajou a noite inteira de ônibus e chegou exatamente onde queria. Oi, vó. Abri a porta sem dizer nada. Ela entrou, deixou a mochila no canto, foi direto para a varanda, olhou para o mar com os olhos arregalados de quem está vendo pela primeira vez. Meu Deus, ela disse. É assim todo dia? Todo dia, eu disse. Ela ficou parada por um longo momento só olhando. Eu fui buscar outra xícara. A Letícia ficou 2 semanas. Não tinha pedido autorização para vir. Tinha comprado a passagem com o dinheiro do presente de aniversário, tinha mandado mensagem para a mãe quando o ônibus já tinha saído de São Paulo dizendo que ia visitar a avó nas férias escolares. A Simone ligou furiosa, depois ligou preocupada, depois, quando entendeu que a filha estava bem e não ia voltar antes do combinado, ficou quieta. Naquelas 2 semanas, aprendi coisas sobre minha neta que 10 anos de convivência forçada em São Paulo não tinham me deixado aprender. Que ela gostava de acordar tarde, mas ficava acordada até de madrugada lendo. Que tinha medo de barata, mas não de onda. Que sabia desenhar. Descobri por acidente quando ela encheu o verso de um envelope com um esboço da vista da varanda que parecia fotografia. Que não sabia fazer tapioca, mas queria aprender. Ensinei a tapioca numa manhã de terça-feira, as 2 de pé na cozinha pequena, eu explicando a proporção da goma, ela tentando e errando e tentando de novo com aquela teimosia que ela tinha herdado de mim e que a Simone nunca reconheceu como herança. Você vai ensinar mais coisas? Ela perguntou, com a tapioca finalmente redonda e perfeita na frigideira. Tenho 28 anos de aula guardada, eu disse. Pode escolher. Ela sorriu. E naquele sorriso vi, por um segundo, a criança de 7 anos que tinha me puxado pela mão na calçada quente de São Paulo, perguntando se a vovó ia ficar para sempre. Não fiquei para sempre lá, mas ela tinha vindo até aqui, que era melhor. Em 2 semanas ela foi embora num sábado de manhã, ônibus das 8. Eu fui com ela até o terminal. Na fila do embarque ela virou e me abraçou por um tempo longo. Aquele abraço de adolescente que não sabe ao certo como demonstrar o que sente, mas demonstra do mesmo jeito. Vó, ela disse, eu volto nas férias de dezembro. Tem quarto para você, eu disse. Ela entrou no ônibus. Eu fiquei na plataforma até o ônibus sair, do jeito que minha mãe ficava me esperando na porta quando eu ia embora.
Voltei para Aquiraz de táxi, janela aberta, vento salgado. O motorista não falou nada, que foi um presente. Cheguei no apartamento, subi, abri a varanda. Fiz café, não com pressa, não com horário de ninguém, não com medida de ninguém, só do meu jeito, forte, do jeito que sempre gostei. Sentei na minha cadeira. O mar estava lá, azul, grande, sem me pedir nada. Peguei a caderneta azul, que estava na prateleira agora, entre 2 livros, não mais no bolso do avental, porque não precisava mais guardar segredo. Abri na primeira página, onde meu pai tinha escrito com aquela letra redonda dele, 56 anos atrás. Ivete, dinheiro guardado é liberdade guardada. Com amor, pai. Li aquela frase que tinha lido 1000 vezes, e pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha cumprido a instrução completamente. Não só o dinheiro, mas a liberdade. A liberdade de estar aqui, nessa cadeira, com esse café, com esse mar, sem dever satisfação a ninguém. 68 anos. 28 de magistério. 10 de silêncio estratégico. E agora isso, essa manhã, esse vento, esse azul que não acaba. O Geraldo teria gostado. 68 anos me ensinaram que força não faz barulho, que paciência não é fraqueza, que dinheiro guardado em silêncio, com propósito, é dignidade sendo construída centavo a centavo, e que nunca, nunca é tarde para sentar na sua própria cadeira e olhar para o seu próprio mar. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. E me conta, o que mais te marcou? Foi o silêncio dela por 10 anos? Foi a caderneta azul? Foi a Letícia chegando de surpresa? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.